Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 1º de maio, e o nosso texto está no livro de Números, capítulo 8. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: Falarão e dize-lhe: Quando acenderdes as lâmpadas, de fronte do candeeiro alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, de fronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como Yahvé ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que Yahvé mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante a Yahvé, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante Yahvé pelos filhos de Israel. Serão para servirem no ministério de Yahvé. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para holocausto a Yahvé, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento a Yahvé. Separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas estarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, por oferta de movimento os moverás, porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito, de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre homens e animais. No dia em que, na terra do Egito, feria todo primogênito, o santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que Yahvé ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante Yahvé. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante seus filhos, como Yahvé ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Salmos, hoje o Salmo de número 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, o teu braço, a luz da tua face, porquanto te agradaste deles.
Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. À voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso nos sobreveio, todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos houvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá a Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em auxílio nosso e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Livro de Cantares, capítulo de número 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos. Por que olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Amém? Então, nós vimos os nossos textos aqui de hoje, Números, no capítulo 8. Nós temos aqui os primogênitos e os levitas, eles pertenciam a Deus. Hoje, todos nós que cremos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Todos nós hoje somos propriedades do Senhor. Aqueles que creem no sacrifício da cruz, na obra do Calvário, no sangue remidor de Jesus, no seu nome poderoso. Pertencemos ao Senhor. Por isso, também pertencemos ao Senhor, não só pelo fato dele ter nos criado, mas também por ele ter nos redimido. Pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Somos duplamente dele. Que honra, que alegria, que privilégio.
No Salmo 44, um salmo maravilhoso, nós vemos aqui que quando o Senhor se agrada de nós, Ele luta as nossas batalhas. O texto fala isso, Senhor, peleja por mim, se tu se agradares de mim. Então, nós vemos que nós recebemos a vitória e o nosso único esforço não precisa ser contra o inimigo. O nosso único esforço não precisa ser para a batalha. O nosso único esforço é agradar a Deus. Se o meu coração se alegrar em agradar a Deus, se meu coração tiver alegria em servir, em obedecer, em cumprir os mandamentos, então o Senhor nos defenderá. Ele é quem peleja por nós. Podemos confiar, né, que quando o nosso coração encontra alegria e prazer em Deus, Ele vai operar em nosso favor. E quando a gente olha quantas maravilhas o Senhor tem feito nos livramentos, na bênção e, sobretudo, ainda que não fosse nada nessa terra, somente a certeza de que pela fé nós vamos habitar nos céus do Senhor por toda a eternidade, isso já bastaria, não é mesmo? Então vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te bendizemos, te damos graças pelo teu muito amor e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos a nossa vida diante de Ti e clamamos ao Senhor, ó Yahvé, Deus Todo-Poderoso, que nos ajude a entender que nós não precisamos nos exaurir nas batalhas, não precisamos ficar exaustos com as lutas, nós precisamos agradar ao Senhor. E aí então, o Senhor levantará o teu cetro para nós e nos concederá o teu favor. Te agradecemos por isso. Ensina-nos cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Shalom!